Senhor João Braga, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria, a Escola de Repertório recebê-lo. Uma pessoa tão, digamos assim, importante, ou um grande estudioso do mundo da moda. Uma alegria muito grande tê-lo aqui. João, obrigado pelo convite, obrigado sempre pela sua generosidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui contigo, né? Com você, o grande Jair, né? E aí na Escola de Repertório. Uma satisfação muito grande, né? Por esse nosso bate-papo. João, a gente começa, virou uma espécie de um protocolo dessas entrevistas, uma primeira parte falando um pouquinho sobre você, quer dizer, da onde você vem, os caminhos que você trilhou em termos de formação, depois de escolhas profissionais e, claro, quer dizer, por que a moda foi a sua escolha? De tantas coisas que você poderia e pode atuar, né? Um homem com a sua versatilidade, muito ligado às questões da arte religiosa, às questões da arte, da estética, às questões do belo e da beleza. Sim. Quer dizer, qual foi o caminho que acabou levando você, de uma certa forma, à moda? Bem, o caminho foram as avós, as duas avós e a mãe, como normalmente costuma ser, né? Eu sou fluminense, do interior do estado do Rio, de uma cidade chamada Paraíba do Sul. A cidade que tem o nome do rio, né? O rio que nasce no estado de São Paulo, corta o estado do Rio todo e vai desembocar lá quase na divisa com o Espírito Santo, né? Enfim, região muito rica do período do café, isso século XIX, e nisso eu sempre tive alguma vontade de fazer alguma coisa relacionado ao artístico. Enfim, né, fiz vestibular para arquitetura no Rio de Janeiro, estado do Rio, a capital é Rio, né? Não passei, né, nesse vestibular e de certa forma falei assim, que bom que eu não passei, porque eu fui fazer artes em Minas, na cidade de Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E lá eu fiz 2 cursos superiores, ambos licenciatura de artes. E tendo as duas avós costureiras e a mãe bordadeira, né, eu fui criado meio que nesse meio. Então, os meus trabalhos de faculdade, sempre quando eu podia direcionar, eu direcionava para alguma coisa relacionada ao universo da moda. Mesmo sendo um curso de artes, né, tinha, lógico, as premissas ali do universo específico, que à época ainda se falava até artes plásticas, porque hoje fala-se mais artes visuais, nas quais a moda está inserida. Enfim, então, dessa maneira, eu já começava a fazer um bacharelado em desenho topográfico, ou desenho mecânico, porque eram 2 possibilidades que a universidade oferecia, e nem mesmo os professores conseguiam entender por que eu estava optando por uma área mais técnica. E tive a oportunidade de vir fazer entrevista aqui em São Paulo numa companhia de tecidos para trabalhar com estamparia. Vim, isso em fevereiro de 1985, fui aprovado na entrevista e me mudei para cá exatamente no 25 de fevereiro de 1985. Enfim, já estou aqui há 37 anos e meio em São Paulo para trabalhar no mundo da moda. Aí eu comecei a me especializar exatamente neste universo, complementando as artes e direcionando também para a moda. Aí fiz uma pós-graduação na FAAP em História da Arte, fiz uma pós-graduação na Escola de Sociologia e Política em História da Indumentária da Moda, fiz uma em Paris, na ESMOD, uma especialização em História da Moda, depois o meu mestrado em História da Ciência. Eu sempre gostei de História, então, tanto que tudo que eu fui direcionando os meus estudos era para a área de História, apesar de eu não me considerar um historiador. Eu me considero um pesquisador em história e não um historiador propriamente dito. Qual é a diferença, assim, só eu acho que, em especial, o historiador ele precisa muito de fonte primária, o que normalmente não nos acontece quando se fala de uma moda internacional. Então, nós nos baseamos muito mais em fontes secundárias do que na primária propriamente dita. Então, eu acho que é muito mais uma pesquisa na área do que exatamente um historiador que está chegando às conclusões com toda uma didática específica, uma metodologia específica baseada em fonte primária. Agora, com relação ao Brasil, existe essa possibilidade, sem dúvida, né, de estar aqui nas fontes primárias. Mas não se tem muita fonte primária, normalmente não se guarda muito material, então envolve uma certa dificuldade também, né? Mas isso é uma questão muito até pessoal, né?
E João, você, depois, então e aí você vira um professor? Sim, eu migrei, comecei a fazer diversos cursos, né? E um desses cursos, até como livre, foi quando eu conheci a professora Serafina Borges do Amaral, e eu fiz várias vezes, se não me falha a memória, 8 vezes o mesmo curso com ela, de História da Moda, porque eu sempre gostei de História. E gostando da moda, né, eu resolvi juntar ali os dois, né? E uma dessas minhas pós-graduações, na Escola de Sociologia e Política, foi exatamente com a professora Serafina, em História da Indumentária da Moda. E acabou que a professora Serafina, né, vendo esse meu desejo, essa minha vontade, esse meu interesse pelo assunto, né, ela começou a me colocar próximo dela. Quando ela não podia dar uma aula, eu ia no lugar, e assim o foi. FAAP, SENAC, vários lugares, né? Aí quando até ela me chamava de príncipe, eu coloco até isso lá no na introdução do meu primeiro livro, e eu falei, professora, quando a senhora me chama de príncipe, o que a senhora está querendo dizer? O primeiro na linha de sucessão ou uma forma carinhosa? Ela, os dois, né? Falei, então agora a responsabilidade é maior ainda, né? Enfim, né? E João, quantos livros escritos sobre moda? E o Jair, né? Solo eu tenho 8. Né? E em parceria, eu confesso que eu não sei exatamente quantos, que às vezes é um capítulo, mas já devo ter totalizando uns 15, né? Contando 15 como coautoria, né? Mas solo eu já tenho 8. E João Braga, afinal de contas, o que é moda? O que é moda? Oh, meu Deus, né? Ô Jair, eu costumo fazer exatamente essa pergunta aos meus alunos, né? Eu acho que moda, quando nós falamos moda nesse nosso universo, sem dúvida algumas pessoas entendem como alguma coisa que você coloca sobre o corpo. Mas eu acho que moda está além do que isso. Moda seria tudo aquilo referente a um gosto que esteja em vigência em um determinado intervalo de tempo. Falamos qual a moda da decoração, qual é a moda do design de automóveis, qual é a moda, né, qual o roteiro turístico que está na moda. Veja que a palavra moda, ela encaixa direitinho em diversos universos, sem que seja especificamente o das roupas. Gastronomia, a gente poderia trazer Pode falar, né? Está na moda agora uma gastronomia asiática, uma gastronomia de onde quer que seja. De fusão, que seria alguma coisa que esteja em vigência, mas que seja algo relacionado ao coletivo. Porque normalmente quando se fala de uma coisa mais individualizada, isso está muito mais voltado para a questão do estilo. Questões de subjetividade. Quando envolve o coletivo, ou seja, mais de uma pessoa ou várias pessoas com o mesmo gosto para decoração, para gastronomia, para um roteiro cultural, turístico, aí aquilo passa a ser um valor específico de uma época. Eu, certa vez, quando eu escrevia para uma revista de moda, a revista francesa, mas para l'Officiel Brasil, a Maria Rita Alonso me dava o direito de escrever o que eu tivesse vontade. Hoje eu escrevo até para outros veículos. Hoje eu também escrevo para a revista de moda do Estadão, com Alice Ferraz, Ritz, enfim. Mas quando eu escrevi para a l'Officiel, eu tive uma vontade de encontrar uma palavra sinônima de moda. E ficou difícil de eu encontrar, né? Aí eu pensei, não que eu seja, tá? Não que eu tenha a solução das coisas nas minhas mãos, né? Mas para mim a melhor palavra que possa vir a ser sinônimo de moda, seja para as roupas ou seja para qualquer outra área que a palavra possa ser aplicada, talvez seja Zeitgeist. Essa palavra da filosofia em alemão que significa o ar de um tempo, o espírito de uma época. Exato. Por que razão? Porque a roupa hoje ela tem um determinado gosto, um determinado valor, amanhã há de ser outro, depois há de ser outro, assim como o gosto da decoração, como o gosto, né, pelo design de objetos, absolutamente tudo. Então eu entendo moda como alguma coisa que seja um gosto específico de uma época, que seja de caráter coletivo e que tenha uma capacidade de comunicação não verbal. Perfeito. Enfim, assim como se eu olho um design de um automóvel, se eu olho a decoração de um determinado espaço, eu já faço uma determinada leitura do que possa vir a ser aquilo ali. Assim como as roupas.
Então, através daquilo que você observa, olhando uma determinada pessoa, ela já transmitiu inúmeras informações. Então, João, a gente pode dizer nesse caso, quer dizer, peço até desculpas pela obviedade da pergunta, em se tratando de você, mas ela é importante no sentido de uma compreensão coletiva. Então, assim, moda é um documento histórico importante, ou seja, a gente consegue refazer uma determinada época da história, Grécia Antiga, Império Romano, vários momentos da chamada Idade Média e por aí vai, também pela roupa. Também pela roupa, não há dúvida alguma. Só que aí entra um outro senão, aquilo do professor de história da moda, né? Neste caso, quando você cita o Império Romano, Grécia Antiga, ou até mesmo alguns dos momentos da Idade Média, é muito mais indumentária do que moda. Perfeito. Indumentária seria tudo aquilo que você coloca sobre o corpo, sendo roupa ou não. Uma tatuagem, um adereço, uma joia, um colar, um brinco, um acessório, né? Uma tiara, um cabelo, um corte de cabelo, uma maquiagem, um piercing, isso tudo colocou sobre o corpo, dentro de uma célula maior, dá-se o nome de indumentário. Moda vai existir a partir de um determinado momento histórico. E esse momento é exatamente o final da Idade Média, e o princípio da Idade Moderna, aquele intervalo de tempo. Não há uma data fixa, não, apesar do documento mais antigo, no qual aparece moda, como sentido de maneira coletiva de se vestir, é um documento francês de 1482. Final do século XV. Final do século XV. Em teoria, já é Idade Moderna. Sim. Né? Mas, na prática, um documento escrito. Agora, documentos imagéticos, você já percebe algumas mudanças um pouco antes. Então, no meu ponto de vista, o melhor que se diga é entre o final da Idade Média e o princípio da Idade Moderna, ou entre o final da Idade Média e o princípio do Renascimento, que é o primeiro momento da Idade Moderna. Então, prefiro que seja dito dessa forma, porque aí fica um pouco mais abrangente. Agora, é um fenômeno, sem dúvida, ocidental e capitalista. João, essa frase é boa, nós vamos retomá-la, porque acho muito instigante essa questão que você coloca, um fenômeno ocidental e capitalista, né? Sim. Sem nenhum juízo de valor na palavra capitalista aqui, sim, né? sim, Apenas como caracterização histórica. Mas eu pergunto o seguinte, moda e modismo, quais são as proximidades, as similaridades e as diferenças desses dois conceitos? Pois é, eu acho que antes de falar de moda e modismo, poderíamos falar de moda e estilo, um pouquinho antes, tá? Perfeito. Porque moda envolve o aspecto coletivo. Enfim, até pela etimologia, eu gosto muito de etimologias, né? E moda vem de modus, em latim, que é moda, maneira, que vai dar moda em língua italiana, em língua portuguesa, em língua espanhola, mode em língua francesa, o radical, o étimo é o mesmo. Né? Enfim, diferentemente de estilo. Estilo está muito mais envolvido com as questões subjetivas, com as questões pessoais. E aí eu volto para a etimologia. Estilo vem de estilos, em latim, que era aquele objeto pontiagudo com o qual os romanos escreviam sobre tabuinhas enceradas. Enfim, então, no momento em que eles vão arranhando aquela cera, imprimindo algumas letras, algumas palavras, né? Vejam que a extensão do seu braço, a extensão da sua mão, você imprime algo muito subjetivo, a sua letra, a sua assinatura. Então, etimologicamente, comprova este conceito de estilo estar muito mais associado às questões de subjetividade. Né? Diferente de moda, quando alguém propõe alguma coisa dentro da sua visão pessoal de mundo e esse alguma coisa torna-se coletivo. No momento em que aquilo foi aceito por um grande número de pessoas ou um número maior de pessoas e com a possibilidade de crescer cada vez mais, aquilo se torna verdadeiramente moda, que envolve coletividade. Agora, quando você fala dessa questão de modismo, tá? O modismo ele é mais efêmero do que a própria moda. É alguma sutileza que às vezes vai durar pouco tempo e que muitas vezes acaba sendo quase que um regionalismo, não é de uma abrangência tão maior. Né? Você pode ter uma visão macro, você pode ter uma visão micro. Né? E alguns modismos, influenciados por uma pessoa que hoje, né, chamar-se-ia de influenciador, né, ou influenciadora, é uma coisa que às vezes é mais passageira, mais transitória do que a própria moda. Porque outra característica da moda é a transitoriedade. Perfeito. Ela não veio para ficar, ela vai ficar um determinado tempo.
porque virá alguma outra coisa que vai se sobrepor, e virá alguma outra coisa que irá se sobrepor, e assim sucessivamente. É isso, não estou querendo dizer que seja melhor ou pior, né? Mas é isso que caracteriza a realidade da moda. Uma linguagem não verbal de comunicação, que seja efêmera, que seja transitória, que alguma coisa vai se sobrepor e que tenha esse caráter de coletividade. João, você aproximadamente 15 livros ou mais escritos, ora em parceria, ora individuais, professor de moda há tantos anos de tantas instituições, orientou um sem número de trabalhos, organiza viagens nacionais e internacionais, membro da Academia Brasileira de Moda. Eu me lembro quando tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num projeto na FAAP, você lecionava uma disciplina, e leciona até hoje, chamada Cultura de Moda. Sim. Eu gostaria de explorar um pouco isso com você, João. Quer dizer, qual é a importância, como é que você vê a importância de um repertório, de um domínio de um repertório dentro do mundo da moda, dentro do ambiente de moda? Quais são os elementos que compõem esse repertório? Quer dizer, o que é essa cultura de moda? O que alguém precisa saber, de alguma maneira, para ter um destaque, para transitar... Para se enveredar e transitar com uma certa, digamos, segurança dentro desse universo. Ô Jair, o que acontece, né? Quando nós falamos de história, que é a área que eu gosto, que eu pesquiso, que eu investigo, né? Que é o sentido da palavra, história significa investigação, né? Mas naquele caráter de que eu vou conhecer um passado para entender um presente e planejar um futuro melhor, para muitas vezes não incorrer nos mesmos erros anteriores, que possivelmente alguns ancestrais, né, de acordo com as suas respectivas épocas, fizeram e que não deram tão certo, né? Enfim, então a própria história, o conhecimento histórico, seja da área que for, história geral, história da filosofia, história da ciência, história da arte, ou qualquer outro viés de leitura, já é uma forma de você ter uma cultura específica. Se for uma história geral, uma cultura bem mais ampla, sem dúvida, né? E o específico, obviamente, para direcionar para aquilo que você assim determinou como tal, né? Enfim, então eu gosto muito, né, de, além da história, porque eu vejo assim, a história, vamos estudar a história da moda, tá? A história da indumentária e da moda. Perfeito. Porque aí vamos ao Egito Antigo, à Grécia Antiga, como que as pessoas se vestiam, sem que houvesse aquela questão de uma transitoriedade. No Egito Antigo, por exemplo, aproximadamente 3.000 anos de cultura faraônica sem mudar o tipo de roupa. Mas havia distinção social, com certeza. Se eu trago duas imagens para qualquer pessoa que nunca viu absolutamente nada do Egito Antigo, vai saber quem é o faraó e quem é um escravizado. Ou seja, a moda é como uma espécie de um marcador social, né? Um marcador social, sem né? dúvida. As roupas, não é nem moda, as roupas, né? E os elementos que compõem esse visual, né? Enfim, então eu acho que a própria história, ela já te dá esse alicerce, ela já te dá esse repertório de uma cultura. Mas aí quando entramos no específico, né, o que vai acontecer, né? Dentro do universo da moda, como dentro do universo das artes, pegando até uma outra área, como dentro do universo da medicina ou do direito, né, tem as especificidades. Você vai se especializar em cardiologia, em dermatologia, na área que você bem quiser, né? Assim como uma pessoa do direito vai do direito de família, direito intelectual e assim por diante. A moda também tem as suas áreas específicas. Então, quando eu costumo falar cultura de moda, para você conhecer primeiro os fundamentos. Quando que surgiu, tá, o conceito de moda, essa diferença entre indumentária e moda, né? E como que as coisas foram se processando para chegar onde chegou naquele determinado zeitgeist, né, que trouxeram aquelas respostas, né? Mas no momento em que você tem a questão da moda, tá, você tem as suas especificidades, né? E com isso faz necessário conhecer, né, até como repertório cultural como um todo, sem dúvida alguma, e encontrar o seu direcionamento. Porque uma das características, voltando a essa questão da própria arte, você pode se especializar em arte barroca, você pode se especializar em arte medieval, você pode, né, enfim, querer só arte moderna ou arte contemporânea. E a moda tem também os seus vieses de bifurcação.
né, digamos assim, ou até mais do que uma bifurcação. Então você pode, no momento que você estuda cultura de moda, você vai ter uma referência mais ampla do que é o todo e depois o que é o específico. Enfim, por uma cultura, né, nós quando falamos de moda, imediatamente nós, né, lembramos da cidade de Paris, sem dúvida, um dos epicentros mundiais da moda e já foi o epicentro. Né? Hoje, obviamente, divide com outras cidades, né? Que nem sempre são capitais políticas, mas são capitais de moda. Mas conhecer todo esse processo, né, faz com que você tenha fundamento para justificar aquilo que você está querendo. Como se você precisa fazer, né, conhecer uma medicina geral para se especializar na cardiologia, para se especializar na área que você tiver interesse. E na moda não é diferente, Você precisa conhecer o todo, o que vem a ser isso e as suas possibilidades. Então ali, quando eu falo de cultura de moda, entender o que é o setor da alta costura, como que isso acontece, como que isso se processa. O setor do prêt-à-porter, o que é o prêt-à-porter? Por que isso passou a acontecer a partir de um determinado momento específico da história? Claro. Por que surgiu a moda unissex? Por que nós temos hoje, tá, a questão da moda inclusiva, de um modo geral? Então, é um apanhado geral de todas essas possibilidades para que a pessoa se encontre naquilo que ela tiver vontade, né, e tocar adiante o seu estudo ou a sua profissão propriamente dita. Mas mais do que isso, né, tem a moda feminina, a moda masculina, a moda infantil, tem diversas possibilidades. Mas, João, você diria assim, o interessante dessa história toda é a possibilidade de conexões, ou seja, de conversas, quer dizer, é importante para a moda dialogar com outros saberes, assim como é importante para outros saberes também dialogarem com o mundo da moda. Sim. Nesse sentido, eu pergunto para você, quer dizer, claro, do conhecimento histórico você já nos trouxe aqui com muito brilhantismo, mas o domínio de certas áreas da estética, da história da arte, história do estilo, digamos, da sociologia, da filosofia, da antropologia, da própria química, né? Porque a moda tem muito de um saber químico, Sim. né? Quer dizer, tudo isso é muito importante, esse repertório, essa cultura geral, ela é importante para que a moda seja entendida como precisa ser entendida. É fundamental. É fundamental. A moda, ela não é autorreferente. Perfeito. Ela não vive só de moda. Ela vai dialogar com todas essas áreas. Eu costumo dizer muito, né? Para entender que moda também é comportamento, é modo antes de ser moda, para entender possibilidades comportamentais, estude sociologia para entender o comportamento da moda, né? Caminhe pela antropologia, que você vai descobrir respostas, né? Quando você fala da questão da química, né? Imagine, tá? Da ciência de um modo geral. Moda depende de matemática, e como? Vai fazer modelagem. Modelagem é geometria pura. Para você entender mais do que geometria, né? Somente, né? Mas até para você entender no plano como que vai ser para eu cobrir um corpo que é tridimensional. Enfim, então tem muitas coisas, né? Muitos diálogos de diversas áreas, mas normalmente a moda fica limitada àquela visão, tá? Que é só moda, é só a aparência, é só alguma coisa de pessoas que não querem se aprofundar em conhecimentos, né? Eu discordo dessa posição, tá? Pelo contrário, requer muito conhecimento. Você precisa conhecer desenho, aí você precisa entender a história da arte, precisa conhecer as questões estéticas, né, do belo ou de outras possibilidades a partir de um determinado momento que, né, se estudou o grotesco, o bizarro e assim por diante. Então ela dialoga com todas as áreas, não há dúvida disso, né? E hoje em dia também com as áreas de tecnologia. Né? Assim como a medicina, assim como qualquer outra área, está completamente dependente dessas questões tecnológicas. Quantas respostas de cunho positivo, né, se obtém por recursos tecnológicos, até de aproveitamento de tecido, de economia, né, e a tecnologia favorece tudo isso. João, mesmo, quer dizer, trazendo um pouco a questão da própria psicologia e da psicanálise, quer dizer, a moda tem vamos dizer, um dado de um lado psicológico, sócio-psicológico, poderíamos dizer assim,
de outro lado, psicanalítico muito grande, né? Ela cabe projeções, ela cabe processos de identificação, relações de influência, vou copiar fulano ou não, vou ter meu estilo próprio, épocas e agitações políticas, econômicas e sociais de épocas se refletem imediatamente em modos, em comportamentos, em roupas, a minissaia, o biquíni, a retomada dos clássicos, enfim. Sim. Ela é um diálogo repertorial com todos esses outros saberes e essas formas de conhecimento, né? Não há dúvida. Isso enriquece, né? Não há dúvida. Né? Até mesmo, volto àquela tecla que eu já bati, de ser um fenômeno capitalista e ocidental. O que você quer dizer com essa expressão? O que você chama de um fenômeno capitalista e ocidental? Eu já explico. Tá? E moda é um fenômeno europeu. Tá? Foi fundamentado ali. Tá. Então, querendo ou não, independente de qualquer eurocentrismo, nós precisamos conhecer que surgiu ali este conceito. Não que os outros povos não se vistam, né? Não, mas aí é muito mais indumentária do que moda propriamente dita. Né? Por que razão? Aí é preciso voltar um pouco na história. Tá? E eu volto lá quando do surgimento do islamismo. A partir de 622, quando Maomé foge de Meca para Medina e vai fundamentar o Islã. O Islã cresceu muito rapidamente, tanto para leste quanto para oeste, atravessando ali o Mar Vermelho, o norte da África inteirinha, atravessando Gibraltar, chegando na Península Ibérica, enfim. Nisso, o que vai acontecer? A partir do final do século XI, com a destruição dos lugares sagrados cristãos pelos islâmicos, o Papa Urbano II se reúne com os monarcas europeus, todos cristãos, sem exceção, para ir até o Oriente para salvar os lugares santos, lugares santos cristãos, local da Natividade, local do Santo Sepulcro. Com isso, a esse fato histórico que durou aproximadamente 200 anos, que foram 8 as cruzadas oficiais, o europeu ocidental foi até o Oriente. Encontrou um Oriente muito mais desenvolvido do que o próprio Ocidente. Com isso, aqueles que conseguiram voltar levaram inúmeras mercadorias que fez surgir o comércio, o mercantilismo, assim chamado, que seriam esses mercantilistas, os comerciantes. Essa classe de trabalhadores fez surgir a burguesia. A burguesia, que não tem o sangue azul, não tem o título de nobreza, não tem o sobrenome, quer um reconhecimento pelo dinheiro que tem. Sim. Começam a imitar as roupas dos nobres. Os nobres se sentem incomodados pelo fato de que quem é aquele fulano, que não tem tradição nenhuma, está se vestindo igual a mim, que sou da nobreza. Enfim, ele encontra um diferencial para a sua aparência. Aquele burguês viu que na corte mudou, copiou. O nobre viu que foi copiado pelo burguês, vai inventar alguma coisa de diferente. Novamente, não é num prazo como nós conhecemos hoje de um fast fashion. Lógico, os prazos eram diferentes. O nobre não aparecia todo dia no balcão e era visto aí todo dia. Não se saía muito, inclusive. Exatamente. Quando houvesse uma festa religiosa, uma justa, o que quer que fosse. A vida, importante dizer que a vida pública tem uma presença muito menor do que vai ganhar ao longo do tempo. Sem dúvida alguma. E nisso, o que acontece? Surge essa dinâmica de prazo de validade para uma aparência. E esse prazo de validade para uma aparência é o que nós costumamos chamar de moda. Perfeito. Enfim, e aí a partir daí, lógico que não era da noite para o dia, demorava consideravelmente, tem esse prazo que vem este conceito. Quanto tempo durava? Não sei. Durava enquanto eu não fosse copiado. Perfeito. E pudesse criar algum diferencial. Aí temos já esse fundamento do conceito de moda. E é uma coisa muito interessante, que é praticamente, neste final do século XV, princípio do século XVI, que esse processo está especialmente acontecendo, via especialmente a corte de Borgonha, onde hoje é Borgonha francesa, mas era uma nação específica à época, é o momento em que os portugueses estão aqui chegando. E o primeiro produto de exploração dos portugueses, que vai ser o pau-brasil, era para pegar uma tinta para atingir os tecidos
dos bacanas na Europa, porque a cor vermelha dá um prestígio em função do púrpura dos imperadores romanos, que só eles podiam usar essa cor. Então, o primeiro produto que foi explorado no Brasil serviu para ajudar a concretizar, né, essa ideia mais ainda do conceito de moda, né? Enfim, então é um fenômeno do Ocidente, que é a Europa, da Europa Ocidental, e capitalista por quê? Porque surge do aparecimento do comércio. Da primeira fase do capitalismo, da tida primeira como fase do mercantilismo, capitalismo, exatamente, né? que é o mercantilismo, né? Então há essa justificativa e essa possível adjetivação para o mundo da moda. João, isso já nos permite então embalar numa outra direção, dentro da moda, quer dizer, tem a questão da psicologia, da psicanálise, da sociologia, da história do estilo, das artes plásticas, das artes visuais, por aí vai, mas moda também pode ser pensado numa rubrica de economia. Moda é uma indústria enorme, emprega muita gente, tem uma cadeia produtiva muito grande, com vários elos que compõem essa cadeia produtiva. Quer dizer, o que é a indústria da moda exatamente, João? Que lugar que o Brasil tem nessa indústria? Qual é a alavancagem econômica que o mundo da moda consegue num país como a Itália, num país como a França, mesmo no Japão, aqui no Brasil? Enfim, o que é pensar moda na rubrica de um modelo econômico? Pois é, eu acho que você já, na sua pergunta tão complexa, você até já deu as possibilidades de resposta, né? Enfim, tá? Moda também, tá, é business, não há dúvida disso, tá? Porque gera divisas, não só pessoais, como familiares, como governamentais, inclusive, né? Porque isso pode ser estratégia de uma política pública para gerar empregos e, consequentemente, né, produzir materialmente e ter diversos benefícios com isso, né, gerando a possibilidade de emprego, né. No Brasil é um dos setores que mais emprega, segundo consta, não é pesquisa minha, não é resposta que eu que tenha chegado à conclusão, mas é o que eu vejo dizer, né, depois do funcionalismo público e depois do setor da indústria de construção civil, é o setor que mais emprega. Contando, obviamente, né, fiação, tecelagem, confecção e o comércio propriamente dito da própria moda. Toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia. Não pensando apenas na ponta dela, os estilistas, digamos o glamour dessa indústria, mas em todos os elos. Até mesmo podemos ir muito além, até quem está plantando algodão, né, ou quem estiver plantando linho, então, falando das fibras naturais, né, um agronegócio também, sem dúvida alguma. Então eu acho que envolve uma série de entrelaçamentos, né, dessas atividades em geral, e até mesmo, tá, a produção intelectual, porque aí entra todas essas áreas que vão justificar um conhecimento específico que dá para ser aplicado na moda. Eu gosto muito de citar esse exemplo também, que de uma maneira involuntária, René Descartes contribuiu consideravelmente para o mundo da moda, né, com a sua matemática, né? Como assim? Sem que ele tivesse tido essa intenção. Até mesmo, tá, os ferreiros da Idade Média contribuíram involuntariamente por essa questão da própria moda. Enfim, então nesse período do gótico, né, inventam uma roupa feita de metal, que é uma armadura. Enfim, só que se você faz uma roupa inteira que seja uma armadura, você não vai se locomover. Tira a mobilidade da pessoa. Total, claro. Total. Ou você bota uma rodinha e alguém te empurra, você não vai sair do lugar, né? Então, esses ferreiros, inteligentemente, tiveram que pensar o corpo masculino por partes e por volumetria. Porque imagine, homens e mulheres se vestiam com os camisolões, né? A diferença podia ser no mais curto, que era uma diferença que talvez estivesse associada ao gênero, né? Mas agora eu preciso entender meu braço, meu antebraço, minha mão, minha perna, minha coxa, meu tórax, e as armaduras eram sob medida. O meu tórax pode ser mais ou menos avantajado do que o seu, a minha perna pode ser maior ou mais grossa ou mais fina do que a sua. Conclusão, né? Então entendeu-se esta roupa, armadura, esta indumentária armadura, por partes e por volumes. E nisso aplicou-se nos têxteis.
Então, as roupas masculinas, nesse final da Idade Média, o que ajuda a contribuir para a formatação do conceito de moda, estiveram muito mais desenvolvidas do que as roupas femininas. Olha que interessante. Aí vai aparecer o calção bufante, o gibão, que aí as roupas por partes. Depois a mulher, a roupa feminina também, né, vai entrar nesta dinâmica de entender o corpo por partes, que aí vai aparecer o corpete para as mulheres, enfim. Então isso já foi um grande passo para a modelagem, não há dúvida disso. Mas quando chega René Descartes com a matemática cartesiana, imagine, uma curva cartesiana é exatamente o talho de uma cava. Então, com esta matemática, entendeu-se muito melhor é você trabalhar no plano para cobrir o corpo que é tridimensional, né? E aí você pode ver a possibilidade de uma peça bifurcada para poder fazer o que uns chamam de gancho, outros chamam de cavalo. Isso tudo vem da matemática. Então, é uma ligação considerável, né? A questão dos tingimentos, né? É outra área de ciência que a moda tem uma ligação muito grande, né? Que pega como que você produzir os pigmentos para tingir os determinados tecidos, né? Mesmo as tramas, né, João? Quer dizer, como é que elas foram desenvolvidas, né? O algodão mais, digamos, delicado, menos delicado, mais grosseiro, menos grosseiro. Sim. Quer dizer, tudo isso é um trabalho há uma artesania e há um domínio dessas técnicas, lugares que são plantados, uma espécie de, com toda a licença poética, uma espécie de um terroir dos algodões, ou das próprias sedas, por assim dizer. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Tudo isso compõe elos de uma cadeia produtiva de uma grande indústria. É lógico que hoje tudo isso está, né, mecanizado, industrializado, apesar de existir o lado, né, ainda que privilegia o artesanato. Né? E não há dúvida alguma. Né? O que vem, né, ganhando até um grande status de prestígio e, por extensão, torna-se bem mais caro. João, a moda ajuda a formar isso que se chama de um place branding, quer dizer, a marca país, ela é fundamental. Quer dizer, quando a gente pensa, é um exemplo que você deu, Paris, França, imediatamente a gente associa com certas coisas, na verdade. Quando a gente fala em Itália, a gente pensa em Nápoles, associa com certas coisas, mas quando fala em Milão, associa com outras coisas tantas diferentes. Quer dizer, a moda é um instrumento, digamos assim, uma dimensão da formação do que se chama hoje de marca país importante? Olha, sem dúvida. E antes de ter sido a França, já foi a Espanha e já foram as cortes da Península Itálica, porque ainda não era Itália unificada. Enfim, é Luís XIV que vai dizer, agora é a vez da França. E ele leva isso, de fato, para a França, né? E torna-se uma identidade, uma das identidades, né? Porque Luís XIV, mais do que somente a questão de moda, mas questão de culinária, questão de comportamento de corte e uma série de outras possibilidades, né? Enfim, então a moda tem essa possibilidade sim, tá? E mais do que isso, envolve, tá, um caráter associado a um padrão estético e a uma espécie de vocação específica de um determinado país. Você cita a França, sim, é responsável, né, por uma boa porcentagem do PIB francês, a moda e os correlatos, especialmente perfumaria, cosmética e tudo mais, né? Enfim, é uma identidade associada a uma sofisticação, né? A Itália tem uma sofisticação? Sem dúvida alguma que tem, mas a Itália tem uma grande vocação também para o prêt-à-porter. A França já tem aquela moda de alto padrão, que também faz um prêt-à-porter, sem dúvida alguma, tá? A Inglaterra, por sua vez, já traz uma característica de uma transgressão maior, já traz esse conceito de inovação, transgressão ou qualquer coisa que assim o vale. Estados Unidos já vai trazer uma proposta mais associada a uma praticidade, a uma moda mais esportiva, uma coisa mais funcional. Não é à toa que os norte-americanos fundamentaram o conceito do sportsman, isso no princípio do século XX, né? E assim por diante, né? Como nós temos a possibilidade de encontrar uma identidade moda Brasil, privilegiando aquilo que nos é característico como referência, como tradição, olhando para as próprias referências, mais atualizada aos tempos, porque senão você acaba fazendo o que já foi feito. E a moda precisa desta renovação constante. João Braga, para a gente começar a baixar os trens de pouso, há toda uma pauta hoje, uma agenda contemporânea, as questões de gênero,
as questões de inclusão, as questões de diversidade. Como é que você tem visto nos desfiles, nos conceitos, enfim, todo esse universo da moda, como é que a moda, por assim dizer, tem respondido, que resposta que ela tem dado a essas novas demandas, né? Na questão da inclusão, na questão da diversidade, na questão dos conceitos no plural de beleza, sim, sim. E não mais trabalhando apenas com um conceito único, digamos, eurocêntrico, mas se abrindo para outras inteligibilidades possíveis dessa palavra tão aberta e ao mesmo tempo tão nobre, chamada beleza. Muito bem, né? Existe sim essa possibilidade. Repito, né, que moda é a resposta do ar de um tempo. E o ar do nosso tempo está um tanto quanto diverso. Né? Perdeu-se, tá, uma única referência, um único padrão, e sim as diversas possibilidades. Então hoje não há mais uma única moda, e sim diversas possibilidades de você estar inserido dentro do universo da moda, inclusive com as suas subjetividades. Quanto mais autoral você for hoje, melhor fica como proposta de um processo criativo mais intensificado. Enfim, se em tempos outros, né, havia um padrão de beleza, independente da moda, um padrão de beleza, principalmente um padrão corpóreo feminino, que é estabelecido por essas ou aquelas medidas, ou esta visão eurocêntrica, como você mesmo citou, né, hoje em dia há uma diversidade muito grande, né, e essa necessidade da inclusão social, sobre todos os aspectos. O que há um tempo atrás, no final do século XX, a moda começou já a cantar um pouco essa bola de incluir os excluídos. Perfeito. No cenário. Enfim, e hoje em dia eles fazem totalmente parte destes determinados valores. Então, ao observarmos uma semana de moda, seja aqui ou qualquer outro lugar, você precisa estar aberto a diversas possibilidades de leitura. Como anteriormente você ia falar, olha, a cor vai ser possivelmente essa, os volumes vão ser mais assim ou mais de uma outra maneira. Hoje, a cada coleção praticamente é uma surpresa, nesse sentido da diversidade. Todos passam a fazer parte deste universo da moda. A moda não é excludente, pelo contrário, a moda tem essa característica de inclusão, né? Gênero, etnia, raça, opções sexuais, opção sexual, lugares, geografias, enfim, tudo, absolutamente tudo, né? Padrões corpóreos de beleza, né? Enfim, nem, hoje em dia até fica difícil usar algumas palavras, não é nem mais opção sexual, e sim é um direcionamento sexual que se usa especialmente. Então ela abarca a todas as possibilidades, né? Enfim, é a subjetividade por excelência, que é característica do nosso próprio tempo, né? Nas artes, veja, né? Olha como pode dialogar, né? Há tempos outros, né? Talvez até no princípio da célula maior chamada arte contemporânea, você poderia ter uma corrente, uma escola, um estilo. Você fala do estilo cubista, você entende determinados nomes, determinado intervalo de tempo, o estilo surrealista, a mesma coisa. Hoje em dia, qual é a corrente das artes, né? É a subjetividade por excelência. Talvez nós tenhamos uma proposta do street style, né, da street art, especialmente, ou talvez alguma proposta também de caráter mais universal da web art. Né? Mas mesmo com essas possibilidades, você vai privilegiar, né, o seu entendimento pessoal. Não tem uma corrente específica como aconteceu em outras épocas, né? Como também foi a pop art, como foi a op art, né? Hoje em dia você vê inúmeras possibilidades, né, dentro deste universo e que dialoga exatamente com a moda, que é outra área do saber. Então nós temos uma inclusão talvez como nunca tenhamos tido nesse universo da moda, como vivemos esse tempo, e fazendo história. João, nesse sentido, o chamado circuito Elizabeth Arden já não tem mais tanta predominância como teve em tempos outros. Tem, não resta dúvida, tá? Não resta dúvida, mas tem uma outra coisa também, tá? É a questão do próprio capitalismo, né? Imagine, tá? Essa questão das semanas de moda. É uma tradição que vem há um bom tempo da França. Se bem que nos Estados Unidos, um pouco antes, já se tinha cantado um pouco essa bola. Mas vai ser especialmente fundamentado a partir do início dos anos 70,
via Paris. Muito bem, depois vem Londres, depois vem Milão, depois vem Nova York, especialmente a partir dos anos 1980, apesar de que as festas do Met Gala, que já aconteciam há um bom tempo, já cantava mais ou menos uma ideia. O próprio cinema, o próprio Hollywood, de uma certa maneira. Sem dúvida, né? Mas, enfim, né, além desse circuito, nós temos outros locais com as suas respectivas características. Né? Enfim, Tóquio é uma referência no que a gente pode chamar de uma transgressão, que muitas vezes vai chegar no Ocidente um bom tempo depois que já aconteceu lá, sem dúvida alguma. Temos uma realidade de Brasil, especialmente com São Paulo Fashion Week, também que lança, não só aqui, mas de caráter até internacional, as propostas dos nossos criadores de moda, com as nossas próprias referências também. Né? Enfim, então hoje, tá, esse circuito continua sendo importante, né? Mas onde existe uma frase em inglês que é muito interessante, que diz assim, money talks, né? A gente vê o quanto hoje as semanas de moda começam com Nova York. É um dinheiro de um capitalismo que impôs para começar lá, para depois ir para os países europeus, né? Perfeito. Enfim, então tem a questão do business, tem a questão de patrocinador, de investidor, para que isso possa acontecer também. Né? E, obviamente, associado às características das denúncias sociais, dos diálogos sociais. Né? E vemos hoje em dia como as coisas mudam, né? Em casas que são tidas como muito tradicionais, né? Com novos criadores fazendo propostas completamente antagônicas àquela da identificação a filosofia de uma determinada casa anterior, com um nome até que continua sendo usado e que às vezes não, e que em épocas pretéritas eram outras identidades visuais. Né? Enfim, a moda vai acompanhando o ar dos tempos em absolutamente tudo. Né? João, uma pergunta final. Há lugar ainda para o que a gente pode chamar de clássico? Ah, lógico. Não existe uma única resposta para a moda. Sim, tem o clássico, sempre renovado, sempre atualizado. Há o transgressor, há o esportivo, há o de caráter sustentável, ecológico. Enfim, então há lugar para todas as possibilidades, sem dúvida alguma. Tá? É lógico que aquele que está criando um novo ar de um tempo e está direcionando uma nova possibilidade são aqueles que normalmente transgridem, como normalmente assim já o foi em outras épocas. Né? Mas, né, há lugar para o clássico, sim, porque há pessoas que querem, né, que gostam desta visualidade mais associada ao clássico. Até mesmo de pessoas, né, que já têm uma certa posição financeira estabelecida e que têm possibilidade de consumir uma determinada moda, então a moda também precisa atender a essa demanda. Então há lugar para o clássico. E João, de fato, uma última pergunta mesmo. E as questões ligadas à sustentabilidade, à descartabilidade? Moda foi muito associada, muitas vezes de forma errônea, a um comportamento um pouco mais, digamos, com produção do descartável. Do descartável, de excessos. E hoje uma das grandes pautas, uma das principais pautas do mundo são questões ligadas ao ambiente, à sustentabilidade, nos materiais, nos comportamentos, nas atitudes, na maneira como a gente reutiliza produtos. Que tipo de resposta que você vê hoje a moda dando também para essa pauta? Olha, isso daí, né, veio à tona de uma maneira muito curiosa em função de um acontecido que foi em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl. Então, veio a tal moda ecológica, ainda na segunda metade dos anos 1980. Então, era moda ecológica. O conceito de sustentabilidade é um conceito já do início dos anos 2000. Perfeito. E vale ressaltar que o conceito da sustentabilidade não é só o ecoambiental. Ele se baseia em 4 pilares. É o ecoambiental, é o social, é o econômico e é o cultural. Então, investindo em qualquer uma dessas 4 áreas, né, é você investir na sustentabilidade. Normalmente, o senso comum entende somente como as questões ecoambientais. Né? E a moda, tá, mesmo ela muitas vezes descartando uma boa quantidade de produtos, né, ela tem uma capacidade tão grande de persuasão
que hoje a moda precisa e vem falar exatamente sobre isso, né? Não é nem um valor agregado, nem um valor reconhecido, tá? É um valor cobrado, de fato, né? É uma moda rastreável, digamos assim, Perfeito. para você saber, né, quem fez, onde fez, como foi feito e assim por diante. Então a moda, mesmo ela com essa possibilidade da efemeridade, que hoje é uma coisa, amanhã há de ser outra, em função até da própria realidade do fast fashion, mas há outros caminhos, tem o slow fashion. Sim. E a moda cumpre com este papel muito grande de persuasão e, mais do que isso, né, do convencimento. Por quê? Porque liga questões de subjetividade, liga questões associadas a uma valorização da autoestima, questões associadas ao processo de inclusão. Então isso tudo faz parte desta célula maior que nós costumamos chamar de moda hoje, ou seja, dialogando com o Zeitgeist. Obrigado, João. Jair, uma honra. Obrigado pela aula. Eu que prazer agradeço, tê-lo uma aqui. satisfação muito grande. Satisfação é da Escola de Repertório. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.